Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Rasca Sobrades! Nessa altura tá todo mundo assim, ó. Eu odeio Spook Houses! Eu odeio Tio Spook! Eu te odeio! Você acabou com a minha infância! Eu era fã de Lorraine Warren! Agora você acabou comigo! Tô nem aí pra você, menino! Contra fatos no argumentos! Galera, eu cansei de analisar Lorraine Warren, eu analiso antes mesmo Lorraine Warren de tudo isso. Quando ela fazia parte do Paranormal State, eu já sabia o modus operandi da Lorraine e eu me divertia vendo os vídeos. Cara, cheguei a mandar até mesmo mensagem pro Tipikoff, falando, Tipikoff, continua fazendo os filmes, cara, eu adoro assistir, porque é demais. Lorraine Warren em ação é uma coisa mais absurda do mundo, mas, de novo, vocês não sabem diferenciar o que é a Lorraine e o que é Hollywood. Vocês misturam achando que tudo é verdade. E vocês vão ver até que ponto a verdade chegou, e eu vou mostrar para vocês ao final deste vídeo qual foi a conclusão e que Lorraine Warren não está viva para saber a merda que deu. Porque deu, esse vídeo deu merda. E os vlogs não estão falando sobre isso. Mas eu encontrei, pesquisando nos Estados Unidos, o que aconteceu. Tem muito vlog bom, tem, eu gostei. Eu fui dar uma pesquisada sobre o assunto e eu fiquei impressionado assim. Tem caras que foram muito detalhistas, mas não trouxeram os depoimentos reais das pessoas. Teve gente boa, teve gente muito boa, tá? Eu até fiquei surpreso com os vlogs que eu vi. Mas assim, eu não vou apontar esses caras aqui, porque senão pode dar meleca, mas vamos lá. A gente vai continuar então com Conjuração do Mal 3, o que não aconteceu, o que nada foi real, um filme que realmente, de novo, nós vivemos em Nárnia. Nós vamos continuar aqui a história. A gente já falou sobre o ponto de vista da igreja, o que aconteceu, sobre a manipulação do advogado, como Ed e Lorraine Warren tentaram fazer com que a igreja local se manifestasse para ir a favor deles, para pressionar a corte americana, para fazer com que, no caso de Connecticut, né, a corte de Connecticut, fazer com que realmente o caso levasse a uma absolvição sobre o depoimento de que padres estariam afirmando que o cara estava possuído e eles não fizeram isso, tá? Não fizeram isso, não quiseram se manifestar e, de novo, é a notoriedade. Vocês vão ver até que ponto tudo isso chegou. Então vamos lá. Cheyenne Jason, na verdade, né, Warren Cheyenne Johnson, acreditou em Dave Glatzel desde o início. Ele estava morando com os Glatzels na época e desde o início ele tentou ajudar, ficando acordado a noite toda com a família, ajudando a prender David em sua cama. Olha isso! Quando as forças invisíveis tentaram jogar pelo quarto, tocando seu crucifixo na testa do menino, quando os demônios pareciam estar possuindo e tudo mais, e desde o início ele desafiou os espíritos demoníacos a enfrentá-lo em vez de David. Ao todo, o Arnie mostrou sinais de possessão em 5 ocasiões diferentes, e isso não mostra no filme. Os Glatzel, eles não podem falar sobre todos esses momentos, tá? De acordo com a mãe, porque eles estão guardando para o tribunal, na época. Mas teve uma hora em que Arnie se levantava no meio da noite, acordava e ficava olhando para ela e dizia, vá para a cama. Eu pensei, oh não, outro certo, o que está fazendo de novo, não sei o quê. E naquele momento, então, Glatzel, de acordo com ela, relatando, ela disse que Arnie se levantou e bateu em um velho baú que estava lá no quarto dela e disse algo sobre o inferno. Ele teve uma vez que o Arnie acompanhou a família Glatzel à missa e de repente gritou, filho da Araruta, eu quero sair daqui. Então houve o dia em que Debbie Glatzel ouviu 2 vozes saindo de Arnie Johnson, tá? Como se fossem 2 bocas ao mesmo tempo. E foi, curiosamente, o dia em que o Bono morreu. Só destacando, tá? Isso aqui é a continuação, a gente já fez a primeira parte explicando tudo para vocês. Agora a gente vai entender o que é de Lorraine Warren realmente tinha a ver com esse caso. Bom, analisando os fatos nesse ponto da história, parece um tanto surpreendente que Lorraine Warren
e o Ed então se envolveriam tão rapidamente nesse caso. Porém, ela, no caso Lorraine e o Ed, já haviam tido contato com Ernie por causa do outro caso próximo de possessão demoníaca, de David Glatzel, que seria o irmão de 11 anos de idade de Debbie, que era a esposa dele, que na verdade veio a ser esposa. Se eu não me engano, eles se casaram na cadeia, tá? O Ernie se casou com ela numa cerimônia na cadeia, e depois, quando ele sai, ele oficializa o casamento, e aí eles realmente ficaram juntos ali até então. Durante uma mudança, o David viu um homem que ameaçou causar mal aos Glatzel. A família não levou o episódio muito a sério, porque achou que se tratava de mais uma desculpa do garoto para não ajudar nas atividades de casa. Isso não mostra no filme. Eles substituíram isso pelo símbolo que foi encontrado embaixo da casa, né? Aquela cabeça de cobra. É o vuduzinho. Porém, a partir desse dia, coisas estranhas passaram a acontecer com ele. Ele chutava, mordia, cuspia, falava palavrões horríveis e às vezes parecia estar sendo estrangulado por mãos invisíveis. Ou seja, praticamente o meu irmão. A mãe do menino, Judy, também relatou que David acordava aos berros, escrevendo um homem com olhos negros, rosto fino e características animalescas. Curioso, né? Pode ser um simples obsessor. Ele tinha orelhas pontiagudas, chifres e cascos. Aí não, aí no caso provavelmente é o fio do capeta. Não, tô brincando. Esse tipo de característica, ele é muito pré-determinado por alegorias locais. E o menino foi diagnosticado com problemas mentais, tá? Então ele pré-determinava essas alegorias, criando essas imagens por influência da igreja local, por muita influência de televisão, por redes, tudo mais, tá? Então assim, a igreja poderia muito bem passar essa imagem para as pessoas, a igreja local, e fazer com que tudo fosse culpa do diabo e do demônio. Todo mundo já escutou isso da igreja, todo mundo já ligou a TV, tava o cara lá batendo na Bíblia falando, irmão, a culpa é do demônio! Sabe? E aí traz, é o chifrudo, é o cara que tem casco e patas, é o bicho, é o cramunhão, irmão. E aí ficou, né? Bom, os pesadelos foram piorando, David acordava com hematomas e arranhões, e não demorou muito para que ele começasse a ver o homem assustador também durante o dia. Quem seria esse? Era o homem do saco, não é mesmo? Durante esse período, então, Debbie pediu que Johnson ficasse com ela e sua família para ajudar David nesta fase. Eles chegaram a pedir ajuda para a Igreja Católica, que enviou um padre para abençoar o lar. Aparentemente, isso apenas irritou ainda mais o demônio. David começou a agir ainda mais estranhamente com direitos a sibilos, a falar com vozes diferentes e a citar a Bíblia. A família se revezava para observá-lo durante o sono, já que ele frequentemente acordava com convulsões. Galera, na boa, se você tem casos desse tipo na família, leva ao médico. Não fica achando que é coisa do demônio e fica esperando que um padre, pastor, sei lá, alguém da sua igreja chegue lá para abençoar. Leva para o médico, ok? Então aí os Glatzels, eles recorreram ao casal de demonologistas, o famoso Ed e Lorraine Warren, que fizeram demonologia na USP. Em uma entrevista à revista People, a Lorraine declarou que quando Ed entrevistava o garoto, ela viu uma névoa preta próxima a David. Um sinal que algo maligno o cercava. Os pais dele também buscaram ajuda psiquiátrica, que não encontrou nada fora do comum. Também a mãe não deixava o moleque passar pelas sessões. Aí é complicado, né? O psiquiatra vai falar o quê? Olha, custa $75 a sessão. Não vou pagar. Então, pronto, acabou, tá em alta. Não que o psiquiatra tenha feito isso, eu duvido que ele tenha feito isso. Mas chega uma hora que eles se dão alta, entendeu? É isso, é verdade. A família olhou e falou, não vou gastar $75 para um moleque que eu quero que seja o demônio. Bom, para os Warren, ele estava nítido que se tratava de um caso de possessão demoníaca, como todos. Todos, não é gripe, é o demônio que tá fazendo você espirrar. Tropecei na rua, caiu, foi o demônio que passou uma rasteira. Porra, eu pedi um sanduíche sem picles, é o demônio que tá na cozinha e ele que tá te sacaneando. É isso, entendeu? E a diocese local admitiu que investigou o caso, mas nunca divulgou qualquer detalhe. E Ed e Lorraine
contaram com a ajuda de alguns padres para conduzir 3 exorcismos menores, como a gente já falou. E dizendo que nestas sessões, David levitou, xingou, parou de respirar e até previu o assassinato pelo qual Johnson, o Warren, na verdade, seria condenado. E segundo Ed Warren, o garoto estava possuído por 43 demônios. Cadê o filme que mostra ele levitando? Cadê o vídeo? Cadê? Ninguém naquela época tinha uma TechPix? Ninguém? Nem uma câmera de rolinho ali para ficar girando? Dizer, qualquer um diz. Gravar um processo desse, ninguém grava. Tô cansado de fazer o Testando Demo aqui na minha sala, mostrar que esses fenômenos não existem, que só existe em Hollywood. Ah, mas você precisa de um médium não sei do que. Cala a boca, eu trabalhei em centro espírita por mais de 10 anos. Eu era médium de incorporação, atendia incorporado, ficava lá horas e horas e horas. Se tivesse que um ser se manifestar, ele já tinha feito. Se tivesse realmente que alguém jogar alguma coisa em mim, na minha cabeça, naquele momento, já tinha feito o mínimo que eu esperava. Tomar a cadeirada, entendeu? Sei lá, dedo no olho, que nem fazia, né? O Michel Serdan, junto com o Belo Português, né? Os irmãos Caveirinha, sei lá, cara, dar um traps no meu peito. Nada aconteceu. Nada. Por que isso acontece com aqueles que falam, não, eu vi, o demônio ali fez ele levitar. Mas você gravou? Não. Então eu não posso tomar como partido isso. Sabe? Mas as pessoas preferem acreditar no fato de que Ed e Lorraine Warren realmente viram isso acontecer do que um cara que grava na sala chamando os demônios e nada acontece. É isso. Em outubro de 1980, então, os Warrens alertaram a polícia de que a situação se tornaria ainda pior. Ed afirma que durante um dos exorcismos, Ernie, né, ele chama de Johnson, Ernie cometeu um erro crucial. Ele se ofereceu aos demônios para que possuíssem o seu corpo. Venham! No lugar do pequeno cunhado. Dizem que dias após o exorcismo, o demônio atacou o próprio Ernie, possuindo o seu carro, ele causando um acidente, o qual ele saiu ileso. Ai, meu Deus do céu. Aí o demônio possuiu o carro. Vamos lá, vamos entender certas coisas. Existe um filme muito legal de Hollywood que é Christine, que é o carro possuído pelo demônio de uma mulher, né? Demônio, pelo espírito da mulher. É um filme clássico, tá? Se tornou-se clássico. Porém, um espírito pode possuir um carro? Não, não pode. O que um espírito pode vibrar e afetar um carro? Eu vou dar um exemplo. Um amigo meu comprou uma moto. Eu falei, cara, você vai ter um acidente de moto. Como assim eu vou ter um acidente? Por quê? Por quê? Porque milhões de formas de pensamento foram direcionadas para que você caia. Não, isso não acontece. Ele me ligou uma semana depois. Caí. Não sei como. Eu estava 40 por hora. A moto tombou. Não aconteceu nada comigo. Mas a moto deu problema. Falei, ainda bem que a moto deu problema e não com você. Mas como, cara? Porque você consegue ver, sentir realmente as formas de pensamento, sejam de pessoas que querem o seu mal, sejam de pessoas que querem a sua moto, sejam as próprias formas de pensamento do trânsito, cara. Quem nunca aqui direcionou uma forma de pensamento contra uma pessoa que estava, sei lá, de bicicleta ou de moto? Você tá de carro, passa aquele motoqueiro, sei lá, o motoqueiro subiu na calçada, você fala, porra, que filho da araruta, esse cara tinha que cair. Você acabou de desejar um acidente para uma pessoa e projetou uma forma de pensamento para o cara. Essa forma de pensamento vai agir sobre o seu corpo físico, emocional e mental. Pode afetar, obviamente, a estrutura da moto. É muito complicado, porque aí, imagina, se cada forma de pensamento agisse dessa maneira, os veículos não andavam na rua. Ou se cada carro se tornasse vulnerável a esse tipo de energia, nós não andaríamos. Então não é algo real, não é uma métrica real. Não posso predizer que realmente todo e qualquer tipo de forma de pensamento vai agir sobre um carro, sobre uma moto. Porque vai agir sobre a pessoa, sobre o indivíduo, sobre aquela ocasião, aquele momento. Eu não posso predeterminar que um carro vai sair possuído por aí na rua. Até porque, de novo, a gente vai entrar na mesma questão. Se o seu carro foi possuído e atropelou uma pessoa na rua, você vai ser preso, você vai falar, não fui eu, foi o carro, ele estava possuído. Aí vai quem? Vai a igreja chegar para você, o pastor vai chegar e falar, não, realmente o carro dele estava possuído. Pronto, está livre
de condenação, pode ir embora. Seria um mundo louco se isso acontecesse, não é? Talvez um mundo interessante, mas não tem como. A situação de David piorou e Debbie decidiu então que era hora de se mudar dali com o seu namorado. E ela foi contratada por Alan Bono, que acabou falecendo na Mount Journey, para trabalhar no canil e, além disso, ela alugou um lugar para o casal morar. Ou seja, eles já não estavam morando junto com a família, eles já estavam morando sozinhos. E logo depois disso, foi Johnson quem começou a agir de forma estranha. Entrava em transe, grunhia, tinha alucinações e não demorou muito para que ele começasse a ter lapsos de memória. E meses depois, ele acabou matando Bono. Agora, e o diabo no banco dos réus? Ah, que legal te expliquei, o demônio ali na hora. Ô, seu juiz! Imagina o diabo no banco dos réus. Bom, todo esse histórico de problemas com demônios da família Glatzel, ele foi reunido em um dossiê pelo advogado do próprio Arnie, tá? No filme não mostra esse tipo de coisa e eu acho que deveriam, honestamente, eu acho que o diretor deveria ter trazido isso à tona, onde seria interessante Arnie versus o condado de Connecticut, né? Para mostrar o que estaria por detrás de toda essa história. O plano do advogado, no caso Minella, era intimar os padres para que participassem dos exorcismos e aí sim testemunharem na defesa do seu cliente. Isso ninguém sabe. Porém, a estratégia virou motivo de piada para o júri e para a imprensa, que consultou para psicólogos que contestariam essa narrativa. O juiz designado para o caso, que foi Robert Callahan, ele concordou em visualizar as provas de Minella, mas descartou a tese de defesa totalmente sobre o argumento de que tal hipótese seria impossível de provar. Como nenhum testemunho de defesa tinha qualquer tipo de embasamento científico, eles não poderiam ser considerados para sustentar o veredito. E eu concordo plenamente com ele. Eu concordo, tá? Nenhuma prova do mundo espiritual poderia ser utilizada nesse caso. Em nenhum caso. Em nenhum. O cara cometeu crime e o cara vai pagar. Foi um crime passional. E vocês vão ver o depoimento do xerife. Bom, o Johnson foi condenado por uma pena de 10 a 20 anos e de reclusão. Só que no filme fala que ele foi considerado como pena de morte. E é mentira. Não foi pena de morte. Foi 10 a 20 anos de reclusão e ele saiu em 5 anos. 5, 6 anos ele saiu e continuou a vida dele. No filme fala que foi pena de morte e depois foi reduzido. Não foi. Sabe por que eles falaram que foi reduzido? Para demonstrar que eles tinham razão, que Ed e Lorraine Warren tinham razão sobre o júri. E que fizeram com que o juiz olhasse e falasse, não, tá bom, a gente vai ponderar, vamos sair da pena de morte, vamos aceitar as provas. Eles não aceitaram as provas. Isso é uma puta mentira. Mas é Hollywood. Vamos ajudar Ed e Lorraine Warren. Não vamos ajudar ninguém. Não foi, não aconteceu, entendeu? Em todos os documentos que eu pesquisei e fui atrás, nenhum diz que Arnie Johnson foi condenado à pena de morte. E sim, ele foi condenado a 10 a 20 anos de cadeia e ele saiu por bom comportamento em 5. Só isso, tá? E o caso ele já foi abordado em séries documentais e no livro do The Devil in Connecticut, de Gerald Brittle, que também escreveu Ed e Lorraine Warren, Demonologistas. O novo filme da franquia, que seria iniciado por James Wan, né, que é esse que daí, ainda não se sabe se vai ser fiel à história. Isso daqui é um relato real que eu peguei de pessoas que fizeram essas pesquisas e trouxeram à tona o que aconteceu, esperando que o filme fosse fiel, e não foi. Agora, The Aftermath, ou seja, depois. O que aconteceu depois? Sem o diabo, as consequências da morte de Alan Bono, elas teriam sido diferentes. A vida teria continuado como foi para os Glatzel e Johnson, dura, desconectada e comuns, da mesma forma que o tédio, a amargura e a lenta morte da ambição são comuns. Mas agora, aos telefonemas dos produtores de Hollywood, as propostas de livro, o estado constante de tensão e atenção. Ou seja, eles ganharam notoriedade. Isso é o discurso do advogado. Tá? E de alguma forma o assassinato se perde em tudo isso. Porque se eu falar que foi um crime passional, ele cai na banalidade. Ele cai como se fosse um simples crime. E eles não queriam que fosse um simples crime. Eles queriam Ed e Lorraine Warren e o advogado queriam transformar aquilo num caso absurdo, pau a pau, como a gente viu.
De alguma forma, assassinato se perde em tudo isso. Claro, porque tudo que parece interessante é a ideia de que o diabo fez Cheyenne fazer tudo isso. Ou seja, Arne Cheyenne Johnson, né? E ninguém está falando metaforicamente, muito menos Martin Minella, que é o advogado, então, contratado para defender Johnson, o qual afirma, eu poderia chamar o Papa, e ele lhe diria que se um cara está possesso por demônios, ele não é o responsável. Olha que filho da araruta. O cara, ele quer trazer o Padre Gabriel Amorfi, o Papa, botar todo mundo lá e falar, foi o demônio. E pesar sobre isso, tentar absolver Arne, ou mesmo que ele seja condenado por uma pena leve, e vender os direitos. E vocês vão ver o final dessa tragédia. Bom, Minella também está muito confiante, isso matéria da época, quanto à venda desse caso à mídia. De acordo com o mesmo depoimento, todo mundo está interessado nesse caso, diz ele. Recebemos ligações da Austrália, da Suíça, da Inglaterra, de todos os lugares. Quando fui a Londres, eles me reconheceram na rua. Todos os melhores estúdios estão interessados nisso, todos os grandes produtores. Claro, minha posição é que não falaremos antes do final do teste. Meu cliente é mais importante para mim. Que mentiroso, cara. Toma vergonha na sua cara. Seu cliente não é tão importante. Em breve, todos saberão sobre esse tipo de coisa, com o trabalho diligente que os Warren estão fazendo para divulgar a notícia à imprensa. Ed e Lorraine Warren foram contestados junto à imprensa. Ed, Lorraine, teremos um livro escrito sobre isso? A Lorraine, sim, teremos. Isso aí vai dar alguma palestra? Sim, irá. Isso vai para Hollywood? Nós ainda estamos vendo. Então, assim, é tudo premeditado. E as pessoas não entendem que ambos, Ed e Lorraine Warren, e mais o advogado, eles não estavam interessados na história, vamos dizer assim, em defender Arne dentro de um crime passional. Eles estavam querendo condenar Arne e o demônio sobre a ótica dizendo, aconteceu um crime, foi o demônio que matou, nós precisamos tirar Arne e condenar o demônio à sentença. É praticamente isso. Ok, o demônio é condenado e Arne cai fora, porque ele foi submetido pela influência do demônio de acordo com a igreja local, de acordo com o Papa, de acordo com o Vaticano, de acordo com toda a minha pesquisa de demonologia. Só que o juiz olhou e falou, não, como diria o Dedé pro Didi, né? Não vai colar. Porque não colou na Inglaterra, e não colou na Austrália, não colou em nenhum lugar do mundo esse tipo de coisa. Tanto que, quando testemunharam uma possível possessão na Austrália, eles mataram a pessoa antes de ir para júri. Ou seja, a família tá olhando, teu irmão tá apresentando sinais estranhos, os caras mataram o moleque. Pronto, acabou. Morreu a história. É assim. Agora, demonologia para a defesa. Em algum lugar ao longo da linha, você tem que chegar à questão de por o diabo... porque o diabo ele escolheu Alan Bono como instrumento de destruição de Arne Johnson. De acordo com o advogado, o famoso Martin Minella, ele tem uma resposta para isso. E se ligue na resposta do cara. Ele se inclina no bar sujo, o advogado, tentando falar sobre o tema com voz de locutor esportivo estridente com alto-falante acima. Pense nisso, diz ele. Qual é o nome do cara? Bono, certo? Que nem a bolacha. Bono. E que tipo de nome é Bono? É italiano, certo? É. Então o que Bono significa italiano? Bem. Então, o mal gosta de destruir o bem, certo? Esse foi o argumento do advogado. E aí, todo mundo perguntou pro cara, e é sério isso aqui, é fato. Como você pode inventar uma defesa como essa? E Minella diz, eu não pensei nisso. Foi isso que me foi apresentado. Fui ver Ed e Lorraine e decidi pegar o caso depois de conversar com eles. Eles me disseram que quando você está possuído, você não tem controle sobre suas ações. Isso ficou na minha mente. Ou seja, Ed e Lorraine Warren fizeram a cabeça do advogado. Fizeram. De acordo com Minella, a defesa do possesso por demônio já foi usada 2 vezes antes na Inglaterra. Mas em nenhum dos casos, o caso foi para júri.
Todos concordam que a escolha do júri será um dos aspectos mais interessantes do caso de Ernie Johnson, porque, como o observador apontou, a defesa não vai querer ninguém que não acredite no diabo, e a acusação não vai querer que ninguém o faça. Ou seja, vai ter uma ala de ateus e vai ter uma ala só ligada à igreja. Aí vai dar um pau federoso. Vai ganhar por quê? Por pênaltis. Bom, Minella diz que nunca teve nenhum interesse no assunto dos demônios até que o caso Johnson apareceu na mídia, mas agora não há dúvidas em sua mente que isso é obra do diabo. As feridas do corpo de Alan Bono eram muito profundas, diz Minella, para terem sido obra de mãos humanas. É mesmo? Mexe com a mulher de quem está quieto. Você nunca ouviu essa frase? Um fato que agora será difícil de determinar desde que o corpo foi cremado. É uma pena, diz Minella, não há como ver o corpo. Deixando de lado a perda das evidências, então Minella diz que houve estranhezas mais do que suficientes para convencê-lo de que há uma força do mal presente. Bom, afinal, não há muito tempo que o Minella se viu de pé nos degraus da Catedral de São Patrício. Foi depois de ter feito o show do Snyder, ele lembrou. Nem sei o que é isso que ele falou. Bom, lá estávamos nós parados na escadaria da Catedral, quando olhei para cima e vi uma placa daquele restaurante The Top of the Six. 666, The Number of the Beast, frequentemente nos dias de hoje. Bom, Minella viu mais um sinal de influência maligna em ação quando o juiz recentemente multou por 100 doleta. 100 doleta, tá? Minella foi multado por 100 doleta e o considerou por desacato ao tribunal por estar 1 hora atrasado. Ou seja, o advogado de defesa atrasa e acha que não vai ter punição, querido. Ah, foi o diabo que me puniu. Ah, toma chocu, cara. Chegou às manchetes por toda parte, diz Minella. O juiz olhou para mim como se eu fosse uma espécie de animal. E os Warren me avisaram. Disse que muitas vezes o diabo agirá por meio dos outros dessa forma para enfraquecer sua resistência. Se liga nisso. Afinal, diz Minella, não estamos falando sobre a adoração do diabo aqui. Estamos falando sobre a Igreja Católica. Estamos falando sobre a crença de 42 milhões de pessoas. Minella também está falando muito sobre dinheiro e notoriedade. As pessoas falam milhões quando falam sobre isso. Não centenas de milhares de dólares, mas milhões sobre o caso. E pela primeira vez, um fogo lento se forma nos olhos de Martin Minella e ele sorri, o menor dos sorrisos. Claro, é grana e vocês nunca entenderam isso. Bom, vamos cruzar um pouco a linha então a partir de agora. Os Warren, eles ficam um pouco irritados com as constantes perguntas feitas em seu caminho sobre o que eles têm a ganhar com os demônios de Brookfield. Por que não informar o público? Pergunta Lorraine Warren. Ao informar o público, você está alertando o público sobre a invasão ao sobrenatural. É por isso que, diz Ed Warren, a igreja, em vez de esconder os fatos, deveria gritá-los dos telhados. Esse disparate discreto, simplesmente não aguento mais. Você menciona a demonologia para um jovem padre, ele quase sorri mais. Estamos trazendo para casa o positivo, a realidade de Deus, porque esse é o outro lado do espectro. Tá bom. Não é o fim do espectro que está ganhando muita tinta, porém o diabo sempre providenciou uma cópia melhor. E nesse caso, dizem os Warren, ele conjurou o que Lorraine Warren chama de um caso bastante drástico. Um caso muito raro para esse assunto, não sendo tão frequente, que temos uma posse e um assassinato. A posse total em si, ela é muito rara. O assassinato, então, torna o caso quase único, de acordo com Ed Warren. Muita gente vai dizer que essa defesa abre muitas portas aqui, que todo mundo vai dizer, o diabo me fez fazer isso. Claro, é óbvio. Mas isso acontece 7 meses depois que a família começou a ter esse problema. Você tem que ver o que aconteceu antes na tragédia ocorrer, você tem que ver o que percebeu e o que precedeu. Ao todo, diz Lorraine Warren, o caso classifica como 9,5 de 10, ou seja, ela precifica os casos. A única coisa que poderia levá-lo para 10 é uma outra catástrofe se acontecer aqui. É uma possibilidade que os Warren classifique como muito provável. É complicado, hein, tia? É complicado. E no momento as coisas estão bem calmas. Johnson está na prisão, de acordo com a data desse relato. E as tentativas de iniciar um fundo de defesa Arne Johnson, se liga no que a tia queria fazer, para levantar o título de 125 mil doletas, que era quanto que o juiz estava cobrando para tirar Arne da cadeia. Era 125 mil doletas.
renderam consideravelmente menos do que a quantia necessária em dinheiro. Ou seja, ninguém teve interesse de tirar o cara da cadeia. E David Glatzel ainda está possuído, embora os ataques ocorram com menos frequência agora. Agora vai vir a parte final, o glacê. Rapaz, a cereja do bolo. Se você até agora não entendeu o que eu estou tentando trazer, aperta o cinto, porque o pau agora vai comer, né? Se liga nisso. Karl Glatzel, hoje mais ou menos aos 55 anos de idade, ele saiu de Connecticut por causa dos acontecimentos dolorosos que começaram quando seu irmão David começou a ter alucinações e delírios quando menino. Arne Johnson, que o namorado e mais tarde o marido de Deborah Glatzel, que seria irmã de Carl e David, alegou que um demônio deixou o menino e o penetrou durante o exorcismo e o levou a assassinar o seu senhorio, que seria Alan Bono, em 1981. Johnson foi condenado por homicídio culposo e cumpriu 4 anos de prisão. Homicídio culposo, tá? Foi um crime passional essa brincadeira. Um advogado de defesa tentou defender Johnson. Isso é o relato do Carl, tá? Contra as acusações, dizendo que foi o diabo que obrigou a fazer isso. E o juiz não permitiu os argumentos que foram baseados nas alegações de um casal, ou seja, Ed e Lorraine Warren, os quais alegaram ser investigadores paranormais. Karl Glatzel disse que os Warren exploraram sua família. Eu volto a repetir, presta atenção. Presta atenção. Karl Glatzel disse que os Warren exploraram sua família para obter ganhos monetários. Ganhos monetários. Ele disse à Associated Press em 2007 que seu irmão sofria de doença mental quando criança, mas agora ele se recuperou. Era um inferno quando éramos crianças. Foi apenas um pesadelo. Não vou passar por isso de novo, nem meu irmão. O caso foi transformado em um filme para a televisão NBC em 1983 e chamou-se The Demon Murder Case e foi o tema do livro The Devil in Connecticut. É legal falar Connecticut, que tem muito... Foi muito em Connecticut. De Gerald Brittle. Karl Glatzel processou. Karl Glatzel processou Brittle e Lorraine Warren. Tem que explicar, eu quero que vocês coloquem bem coladinho o telefone assim no ouvido. Karl Glatzel processou Brittle e Lorraine Warren quando o livro foi reimpresso em 2006. Embora o caso não tenha sido arquivado, Brittle disse ao jornal que o livro foi retirado de impressão por causa do processo. O livro saiu por causa do processo. Fiz isso porque estava farto do caso. Farto. Muito bem. Simplesmente não valia a pena para mim. Não teve nenhuma relação com o fato de que o livro era verdadeiro. Tá? Mas em 2006, o livro dos Warren sobre o caso, ele foi relançado. E o outro irmão de Glatzel processou por danos morais todo mundo envolvido. Todo mundo. E o jornal não conseguiu entrar em contato com Arne Johnson para comentar. Deborah Johnson, Ed Warren e Lorraine Warren morreram. Zefini. Esse é o Conjuração do Mal 3. Esse é a putaria que esse filme se tornou. Honestamente, as pessoas têm que entender, e eu vou falar isso de novo, e de novo, e de novo. Ed e Lorraine Warren eram duas pessoas, dois seres humanos, que viviam contando histórias sem comprovação. Eu vou na casa de uma pessoa, a pessoa me conta a história, eu anoto, lanço um livro com aquela história. Vou atrás de uma outra história, e vou fazendo isso, costurando os Estados Unidos inteiro, de condado em condado, condado em condado, condado em condado. Eles se meteram em muitas roubadas. Eles tiveram que se esconder por diversas vezes de vários crimes que eles cometeram. E isso já foi apresentado. Tem pessoas que morreram na mão dos dois. Tem um caso muito sério de Connecticut, que o cara realmente, ele estava passando por problemas psicológicos, psiquiátricos, problemas mentais, e Ed e Lorraine Warren ressaltaram que aquilo era o demônio.
O cara não tinha nenhum demônio nele, ele tinha problemas mentais, ele precisava ficar recluso. E ele ligava toda hora para Lorraine falando: seu exorcismo não funcionou, preciso que você volte, seu exorcismo não funcionou, preciso que você volte. Chegou uma hora que a Lorraine não atendeu mais o telefone, não quis saber do cara. O cara pegou uma calibre 12, atirou contra a mulher e depois ele se matou. E a Lorraine Warren lavou as mãos sobre o caso. Eu, numa responsabilidade, a primeira coisa que eu faço é: vá ao médico, vá a um psicólogo, vá a um psiquiatra. Procure, primeira coisa, a medicina, para depois procurar outros fatores para complementar esse seu tratamento, seja pela sua fé, tratamentos alternativos ou o que você quiser. Mas a ciência tem que estar ciente dos fatos e estar do seu lado, te diagnosticando, te auxiliando. Ed e Lorraine Warren, eles se sobreporam à ciência. Eles estavam sempre querendo estar acima da ciência. Se aliaram às pequenas igrejas dos condados, fizeram as parcerias com os padres locais e os ficaram sabendo dos casos. Pelos padres iam lá e investigavam, documentavam, aumentavam e vendiam os livros. Foi assim a vida de Ed e Lorraine Warren. Lorraine, ela era uma psychic, uma sensitiva. O Ed não era nada, ele tinha voltado da guerra, ele estava desempregado, ele não tinha um puto no bolso, ele precisava de grana. E ele pega a Lorraine e lança a Lorraine para o mundo. Ou seja, ele fala: vamos atrás de dinheiro. Tanto que eles criaram um museu de tranqueiras nos Estados Unidos, não é aqueles museu do Warren, o museu está fechado. Por quê? Por lei de zoneamento. Os caras têm que pagar uma bica para voltar a abrir esse museu e eles tiveram que fechar e, pelo que me falaram, esse museu foi reaberto em outro lugar, numa zona comercial. Ou seja, eles sonegaram até imposto, sabe? Quer dizer, eles infringiram uma lei americana, não pagaram imposto sobre aquilo e tiveram que fechar o museu. Então, assim, vocês têm que prestar muita atenção na hora que vocês criam seus ídolos. Cara, todo mundo aqui tem um ídolo, todo mundo aqui se espelha em alguma coisa. Eu não tenho ídolos, eu não faço questão porque eu persigo ideias, eu não persigo pessoas. Mas as pessoas perseguem pessoas. Então, as pessoas querem acreditar realmente no Ed e na Lorraine Warren. No Ed e na Lorraine Warren. Beleza, cara, acredita no que você quiser, mas saiba que toda a história tem um outro lado. Não adianta vocês assistirem um filme desse e falarem: porra, o moleque levitou, porra, o moleque teve um contorcionismo, sendo que ninguém viu, não foi documentado, não foi filmado, sabe? Não adianta falar: ah, mas no final do filme tem a voz gutural do moleque ali: quero choquito, me dá um choquito. Cara, os monges fazem gutural com 2 notas simultâneas, e aí? Pronto, acabou, é o demônio que está no monge? Não. De novo, não adianta, isso daí não é prova, nem o juiz aceitou isso e condenou o cara. Foi um crime passional. O Bono mexeu com a menina do cara, o cara tirou a faca, picotou o cara e pronto, acabou. O cara foi pego 3 quilômetros de distância e foi levado pro Chilindró. Acabou, morreu a história. Não adianta levar o diabo pra corte, pro júri, porque isso não tem peso. Não tem peso, ok? Novamente, nada pode sobrepor a questão de um julgamento. Nada pode sobrepor a questão do bom senso. Por mais que seja interessante a gente trabalhar a fé, acreditar em algo, ter ali, sabe, bem e o mal, diabo, Jesus, Deus, o que for, na hora da corte, isso daí não é considerado. Não é e nunca vai ser, ok? Um juiz não pode sobrepor a sua fé, um juiz não pode sobrepor a sua crença, um juiz não pode, sabe, no sentido de colocar a sua crença acima dos fatos. Isso é errado. Isso é errado. Tá? Então, assim, o filme, para Hollywood, sobre a ótica de que é um entretenimento, tá jóia. Beleza. Beleza. Sabe, tá na linha do que é o Conjuração do Mal, tá na linha do que a gente pode esperar de um filme da Lorraine, do Ed Warren ali, do diretor deles. Beleza. Mas a vida real é outra. Na vida real, nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Ed e Lorraine Warren tentaram convencer os padres locais, e os padres cagaram para eles, falaram: a gente não vamos realmente dar o braço a torcer, isso aqui não é o demônio. Fizeram a cabeça da mãe
da Glatzel, da Debbie Glatzel, fizeram a cabeça da mãe deles, acreditando que era realmente o demônio, fizeram acreditar que era o demônio, fizeram a cabeça da família toda, sabe? Fizeram a cabeça do advogado, porque o advogado ia ganhar milhões fazendo a participação dele no filme, ou mesmo, sei lá, trabalhando em pró-filme, ou o que for, sabe? Quer dizer, há uma manipulação de massa, e não é a primeira vez. No caso Enfield, foi a mesma coisa, galera. No caso Enfield, quando eles lançaram o filme, Ed e Lorraine Warren participaram, eles não tinham nada na história, não aconteceu nada. Sabe daquela menina que pulava da cama, né? Que tem a foto da menina toda, né? Blogueirinha, assim, pulando da cama. Isso é uma puta mentira. O psicólogo que tava lá, não sei se era psiquiatra ou psicólogo, ele abriu a porta quando viu os dois e falou, cai fora, isso aqui não é lugar pra vocês. Aí o Ed virou pra ele e falou, você tá sentado num pote de ouro, cara, vamos ganhar dinheiro com isso. Cala sua boca e sai daqui. Tanto que a menina depois, ela veio falar que aquilo era uma brincadeira. Sabe? Aquilo lá não era real. A história era uma mentira. Então, assim, o que eu falo para as pessoas é, vocês querem ver os dois, Ed e Lorraine Warren, como Hollywood? Beleza. Sem problema, é o caminho correto, divirtam-se, entretenimento. Agora, predeterminar e cagar regra sobre a espiritualidade e achar que tudo que aconteceu no filme é real, vocês são idiotas. Só pode ser. Só pode ter problema. Sendo que qualquer pesquisa, qualquer pessoa simples que entrar no tribunal ali de Connecticut, no site da Virgínia, e você baixar a sentença, ir atrás e pesquisar o depoimento dos padres locais, o depoimento do xerife e outros, cara, vocês vão ver que não foi isso a história. O próprio xerife olhou e falou, isso aqui foi um crime passional. Não tem nexo. Foi um crime passional, acabou. Não foi o demônio, isso aqui não é rastro de demônio, isso aqui não tem nada de demônio. Tanto que vocês perceberam que aquele bagulho que ela encontra embaixo da casa, que é aquele negócio que parece uma cabeça de cobra, nem é comentado na história. Ou seja, na história real, ele não existe. Aquilo é uma alegoria criada por Hollywood, só que vocês acreditaram que aquilo era real. Em toda a história que eu pesquisei, não se fala sobre isso, não se traz isso, não relata isso. Sabe, acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, beleza, cara, só não impõe a sua regra para os outros. Isso aqui é o mundo real. A espiritualidade real não é essa. Esse mundo de demônios, de criaturas e tudo mais, não é assim que funciona, cara. Não é assim. A gente traz aqui conceitos interessantes, O Diabo Revelado, que é um livro maravilhoso e recomendo que vocês comprem e leiam, sabe? Onde vocês vão ter os artigos que foram embasados, realmente tem uma lista bibliográfica de 13 páginas, mostrando a fonte de riqueza de pesquisa, da onde foi retirada todas aquelas informações, desde a origem do diabo no mundo até hoje. Vocês vão se embasbacar com as coisas. Então, assim, tome muito cuidado. Assistam o filme como entretenimento, mas não predeterminem que isso é real. Porque o que é real é o depoimento que foi colocado no Washington Post, é realmente as intenções de Ed e Lorraine Warren mais o advogado deles, é realmente a família, como ela foi manipulada por Ed e Lorraine Warren, que correram para lá para poder falar com a família e já predeterminar o que deve ser feito. A família já sabia de Ed e Lorraine Warren, já tinha assistido às palestras, já foram influenciados pelas palestras dos dois. O xerife local falando que era um crime passional, o júri falando que não aceitava aquilo porque era uma coisa assustadora, condenar o diabo e não o menino, sabe? Quer dizer, são situações, a própria igreja falando, cara, eu não vou fazer parte desse circo. Sabe? Que seria um prato cheio para a própria igreja ver a primeira manifestação espiritual de um demônio sendo comprovado. E não teve comprovação. Ou seja, tudo aquilo que Ed e Lorraine Warren falaram, que não, a criança levitou, cuspiu, bateu, arremessou a mesa, sei lá, cara, fez xixi, vomitou sopa de ervilha, não existiu. A própria igreja desmentiu os dois. Então quem são vocês, fanboys ou pessoas fanáticas, para predeterminar que isso é real, sendo que todo mundo foi contra? Novamente, o vídeo é um excelente entretenimento. Somente isso. Verdade? Nenhuma. Talvez o colchão de água realmente tenha existido. Talvez. Bom, aqui encerra-se a saga do Conjuração do Mal 3. Tio Spook
ficou possesso. Eu acho que eu estou possuído agora. Mas é isso, essa é a minha opinião. Opinião de quem tem um canal de espiritualidade há 5 anos e defende a espiritualidade racional, bom senso, o que realmente nos afeta. A ideia de que realmente os demônios internos, nossa inveja, nossa ganância, nossa ignorância, nossa raiva, nosso apego, se sobrepõem aos ditos demônios criados pela igreja. Que na verdade, quer saber, são os mesmos. Prestem atenção em todos esses demônios internos que eu sei que vocês têm. Esqueçam o demônio externo que a igreja propaga. Percebam, prestem atenção na ignorância de vocês, na raiva, na inveja, no apego, nas vaidades. Isso sim é o que faz a diferença na vida de vocês. E não culpar um demônio externo de seus problemas. É isso. De novo, cara, eu agradeço de coração a todos vocês terem aguentado o Tio Spook nesses 2 dias ensandecido, porque eu fiz a pesquisa hoje, já trouxe aqui, né, tive que sacar aqui o PDF e ler para vocês, porque estava muito fresca a minha opinião. Tá bom? Muito obrigado a todos. Como recados finais, eu acho que todo mundo aqui já sabe, Tio Spook é licenciado como um terapeuta alternativo, tá? Tanto terapeuta quanto psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio dessas técnicas alternativas a gente complemente a medicina tradicional, complemente, para tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, e aí sim entramos no critério das limpezas de casa e as análises de casa. Tudo isso deve ser solicitado junto a um único endereço de e-mail, que é o limpezadecasas@gmail.com, limpeza com Z, de casas com S, ok? E lá vocês vão se informar realmente como tudo é feito, lembrando que tudo é feito à distância e devidamente cobrado, sendo eu um profissional das terapias alternativas. Nós temos 2 formas de ajuda que vocês podem fazer. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal doando R$8, o que nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma, ou o sistema PayPal, que também encontra-se aqui abaixo. Você é só copiar esse link, jogar no seu navegador e você pode doar o valor que você puder, que nos ajuda bastante. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br. Muita coisa legal para vocês lá, tá bom? Vejo vocês nos próximos vídeos com menos raiva, como diria, né? Rapaz, vamos ter menos raiva nesse mundo. Com menos raiva sobre essas coisas que me deixam indignados e bons sustos a todos nós.